Olá pessoal, mais um episódio do Hack Story Talks. Hoje com um convidado ilustre da casa aqui, Bruno Krieger, a estrela dos Pampas, direto do Bonfim, Porto Alegre. E aí, Bruno? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite aí, meu amigo e colega de trabalho, que a gente teve já uns prazeres de dividir sets juntos, várias histórias. Isso aí. E vários trabalhos. Que seja breve os próximos. Vai ser muitos. Bruno, cara, um prazer aí tu tá participando do nosso esquema tático aqui, Obrigado. né? Dentro do nosso estúdio aqui da Hack Story. E que nem eu te falei, é um bate-papo, esse projeto da produtora, o Hack Story Talks, é aquela coisa que a nossa ideia é de trazer convidados, falar do mercado de filmes, produção de visual, de marketing, publicidade, fotografia, né? Legal. E tu faz parte de tudo isso, né? Né? Então, para começar, eu tenho minha colinha aqui. Deixa eu te perguntar assim, eu sempre brinco aquele negócio, né? De onde é que tu veio, do que se alimenta, sabe? Como é que começou, qual é que é a tua história, assim? Como é que tu começou a atuar, ou antes de atuar, daqui a pouco era padeiro, aquelas coisas assim, sabe? Sempre tem uma história assim, né? Como é que começou? Eu adorei quando tu fez a pergunta assim, de onde tu veio, qual a tua história, me remeteu lá à minha cidade no interior, São Luís Gonzaga, que é do Sete Povos das Missões. E aí, às vezes, eu me pego pensando, quando tu me fez esse convite, assim, como é que eu vejo essa história de atuar? É né? bom de dar aquela recapitulada, assim. E aí eu fiquei, cara, eu comecei a lembrar, agora eu gravei um filme do youtuber, do Gato Galáctico, uma história bem legal, uma aventura bem interessante para toda a família, para o público infanto-juvenil e para a família também, que é um filme sobre família. E aí eu fiquei muito emocionado porque eu lembrei que eu acho que comecei a ser ator, vinha uma coisa comigo, eu não sabia muito bem que caminho seguir lá em São Luís Gonzaga, nasci, criado na década de 90 lá, e eu assistia muito filme à tarde, assim, na TV, e eu lembro que depois eu ia pro meu pátio e recriava aquelas histórias comigo, assim, eu criava um universo onde eu imitava aqueles personagens, uma coisa lúdica, né, sei lá, então eu sou apaixonado por histórias, eu gosto muito de ler, contar e participar de todos os processos de contar uma história. Aí quando eu me mudei para Porto Alegre aos 12 anos, fui estudar no colégio e tal, chegou na época de vestibular, cara, minha família não tinha... O que eu vou fazer, né? Mas na minha família não tinha um artista, né, cara, daí eu... Daí foi a ovelha negra, né? Aquela coisa assim, ó, tu desvirtuou. Mas primeiro eu fui fazer direito. Eu acho que tu me contou uma vez direito, disso, eu me formei em direito. E aí eu fui fazer direito e tava lá, né, cara, aquela coisa... Aí quando eu comecei a fazer a faculdade de direito, eu até fiz um curso de atuação, fiz alguns comerciais, mas... E aí eu tava cursando direito lá na PUC e fui fazer vestibular depois de um ano na PUC já fazendo direito. Eu fui fazer vestibular e disse, cara, o que eu posso fazer, né? E aí eu tava vendo televisão e tinha um programa que chamava, acho que era Hora do Intervalo, falando sobre as publicidades que chamaram a atenção. No Multishow. Publicidades que eram engraçadas, sacadas engraçadas. Os bastidores. Os bastidores. Eu disse, opa, eu quero fazer isso aí e tal. E aí eu fui fazer o vestibular, né, já não estava mais tão afiado nos estudos, fiz na URGS e passei. Tu passou em Direito? Passei. Direito na PUC eu me formei. Tu te formou em Direito? E eu cursei paralelamente Publicidade e Propaganda na URGS. Tu vê só. Quando eu me dei conta, eu vi assim, essa faculdade de publicidade é que mais me interessa. Eu já estava na metade do direito, assim, Bom, faculdade particular já tá paga metade, vão acabar agora. Então, faz, né? Vamos acabar. Praticamente um advogado. E aí, na faculdade de publicidade, as coisas foram me chamando a atenção, até que eu fiquei sabendo que tinha conversando com amigos, e um deles falou, cara, vai pra URGS TV. Teu interesse parece ser na TV e tal, vai pra URGS TV. E aí eu, já acabando o direito, já na reta, assim, disse, vou tentar a TV, né? Vou ver o que a TV me... Não conhecia, não tinha... Fui conhecer na faculdade, não tinha alguém que tinha me dado os caminhos, fui conhecer na faculdade. E a Fameco sempre foi bem forte, né? Lá era Fabico.
Ah, Fabico. Fabico. Mas a Famecos também é excelente. A Famecos de comunicação. É, a Famecos de comunicação e a Fabico é a comunicação da URGS. Ah, é da URGS. Da URGS. Isso. E aí eu fui lá pra TV e os professores me orientaram muito bem. Lá eu fui na URGS TV, eu fui produtor, comecei com faz tudo, depois eu entendi o que era ser produtor. A URGS TV faz documentários ou programas sobre coisas que acontecem na URGS. Na vida acadêmica. Eu lembro uma vez que eu fiz um documentário sobre a incubadora que tinha dentro da URGS. Uhum. E eu vi que coisa legal isso. Eu que gosto de história, e descobri que eu gostava de ouvir e contar histórias, participar do processo de contar histórias. Fui lá e entendi tudo que era uma incubadora. E fui ver os equipamentos da faculdade de física e fiquei impressionado. E a gente filmava também o Unimúsica, que era um evento que eu nem não lembro as especificidades, mas era um evento de música relacionado com a URGS. Então a gente, lá ele ia sobre os compositores que iam tocar no Unimúsica. Eu trabalhava mais com jornalismo, acho. Era mais jornalismo, mais documental. Programa de TV, assim, né? E aí lá eu lembro que eu filmei, tive a honra de operar a câmera, enquanto a gente filmava o Tom Wolfe, que é autor de alguns livros, um dele que eu acho sensacional, Fogueira das Vaidades. E esse tipo de contato, fui me apaixonando. É legal que daí tu pegou até exatamente o contato com coisas que agora tu tá na frente da câmera, o contato atrás da câmera. Contato atrás. Eu entendi muito do backstage antes. Isso é bom, cara. E aí eu fiquei naquela época assim, disse, cara, eu vou ser isso aqui, vou trabalhar aqui e tal. E eu lembro que eu ouvia Discovery Channel e ficava fascinado como eles construíam aquelas imagens e pensando naqueles caras que iam lá pro deserto do Kalahari filmar os leões, ou para os caras que iam para regiões extremas de gelo. Eu ficava, nossa. Daí até que um dia um professor lá me colocou na frente me colocou para fazer uma locução, ele foi me testando, ele viu alguma coisa, assim, ele me colocou para fazer uma locução. Parece que esse cara aí leva jeito. Depois assim, né? ele pegou e me colocou para fazer umas entrevistas que faziam, daí um dia ele me chamou e disse assim, como é que tu te sentiu, Fernando Favaretto, como é que tu te sentiu? Não, legal, que eu te imagino ali, eu acho que tu... Na frente da câmera. Eu acho que tu gosta. Não atrás. Por que tu não vai fazer teatro? Será, né? Enfim, eu fiquei um ano, acho, na URGS TV, aprendendo. Aí chegou uma hora que eu dirigi, editei programa, levava lá, correndo para entregar a fita na PUC, que passava de lá, o canal. E aí ele me incentivou e eu voltei a estudar teatro, daí atuação. E aí que começou a entrar. Eu voltei a estudar teatro. Aí nesse tempo que eu voltei a fazer cursos de cinema e interpretação para cinema e TV, e voltei pro teatro, não lembro exatamente a ordem. Que ano que era isso aí? Dos cursos. Isso aí foi em 2000... Pra perguntar o ano, daí eu já vou mostrar quem tá velho, né? Foi em 2010, que daí eu comecei a... Tu vê que até daqui a pouco não é tanto tempo, mas já é um caminho, né? Já é um caminho. Aí eu lembro que eu fui estudar aí, né, a capacitação pra frente das câmeras, pro palco ali. E daí nessa época eu saí da URGS TV e fui depois pra como é que era o nome? Caderno 2 ou era o que era? O estúdio da Fabico daí, que tinha a URGS TV, e o estúdio da Fabico era mais voltado para jornalismo de entretenimento daí. Aí eu produzia programas com coisas do meu interesse daí, porque eu queria ir lá ver a peça de teatro, não sei o quê, perguntar coisas para atores, eu já apresentava aquele material, dava pauta, assim, e eu mesmo que criava. Eu lembro que os Raimundos estavam tocando aqui em Porto Alegre e não, é uma questão de honra entrevistar os Raimundos. Eu fiquei parado na frente da passagem de som deles umas 2 horas no frio, esperando eles eu já fiz dessa também. Abrirem. Já fez? De pegar entrevista com banda, essas coisas assim. Com quem tu queria, com quem tu te interessava. Entrar lá no camarim, aí os caras estão bebendo, né? Aquela coisa assim, né? E o que era, qual foi a época? Cara, isso aí eu tive uma experiência mais curta, assim, mas foi bem bacana. Que sabe que várias cidades, assim, é meio que obrigatório a NET ter um canal comunitário. Sim. Daí aqui no Hamburgo também tinha. Daí tinha um pessoal que tem um jornal, acho que tem ainda aqui no Hamburgo, o Polvo é o nome. Legal. Que traz curiosidades, coisas para bem jovem, banda, coisas assim. E daí o pessoal lançou o Polvo Channel, que era um programa de TV para passar no canal 20, do canal 20 da NET. Sim, sei. E daí nós começamos a produzir isso.
E o Cris Pereira, sabe o Cris Pereira? Claro, o Cris Pereira era o apresentador, cara. Ele tava no início de carreira. Sim, conheço bem. Cris Pereira. E aí, e tua função qual era? Daí eu tava na edição, na produção, eu fazia tudo, né, cara? Naquela época, né, isso foi lá em, 2005. Mas foi uma experiência legal, cara, de estar com esse público, assim, de legal. É legal pegar o fim do show e os caras ali com o camarim, aquela coisa, aquela zoeira. É uma coisa bem diferente, né? Aí eu fui estudar, enfim, daí fiquei um tempo lá nessa unidade da URGS, achei interessantíssimo e tal. Aí, num dado momento, o curso de formação de teatro que eu estava fazendo começou a me ocupar muito tempo. Era uma escola bem exigente, muito boa de estudar o TEPA. E foi uma grande escola, um grande desafio. Era puxada, e aí eu não consegui dar conta dos dois, me concentrei no estudo do teatro ali, da atuação. Que isso foi daí, já era 2011, e aí em 2012 acabei o TEPA e tal, e eu tive algumas oportunidades de fazer teste para TV, e daí eu lembro que eu passei numa série da RBS, aí fiz uma campanha para uma marca que chamou bastante atenção, e aí eu entrei nesse circuito. Acelerar, assim. Foi 2012, e aí em 2012 eu lembro que eu já fiz bastante coisa, que aí eu fiz e peguei, e quis aproveitar essa maré. Eu me senti capacitado, claro, né, com meus medos e tudo, as primeiras vezes entendendo. Mas já tava com uma experiência. Mas já tinha, o backstage que eu gosto, inclusive, já tinha me dado experiência, a experiência que eu passei no curso de formação do TEPA e outros, como Fátima Toledo, em São Paulo, algumas experiências lá já tinham me dado construído uma... uma base, né? Vai, mas vai com medo. Tá com medo, mas vai com medo. E aí eu encarei 2012 e comecei a peguei muita publicidade em 2012, lembro que em 2012 eu fiz, daí eu peguei alguns longas também, e aí fiz bastante curtas-metragens para a galera de faculdade, para aprender, e não só isso, porque eu gostava das histórias também, enfim, aí 2012 fui correndo atrás, sempre correndo atrás. Mas assim, dos primeiros trabalhos, assim, que marcou, e até aquela coisa assim, o que tu meio que te sujeitou a fazer para dar aquela entrada, assim, alguma história bacana que tu teve no início, assim, para entrar, assim, e outra, né, que nem às vezes a gente tem que fazer coisas para ganhar experiência, para participar, para conhecer pessoas, né? Sim. Eu acho que até entender, assim, como é o mecanismo de um set e tal, da gravação, e também é um troço completamente diferente, né? Às vezes eu vou contar para alguns amigos que não são da área, ou pessoas que... Como é o tanto de coisas que são envolvidas e as pessoas não entendem. Eu lembro que eu mostrei... Não, e desde uma produção mais enxuta até uma bem grande. Sim. Cara, envolve coisas, né? Envolve gente, envolve coisa, né? Envolve muita coisa. Eu mostrei esses tempos para uns caras aí. Eu fui num evento e alguns amigos do meu irmão assim me conheceram e aí tá, sei lá, daí fui mostrar uns vídeos. Eu mostrei uma campanha muito grande que eu fiz assim para eles, toda feita em estúdio, né? Alguns cenários mudavam, era uma casa para uma marca bem grande. E alguém me perguntou assim, quanto tempo leva? Esse aqui demorou 12 horas gravando, né? Daí o cara falou assim... 12 horas, mas não tem 30 segundos o comercial, né? 12 horas pra fazer esse videozinho? Sempre assim, né, cara? Eu entendi que ele não tava desmerecendo, acho que quis... Não, o pessoal quis tornar... tá de fora, leigo, né? Que nem eu já fiz produção assim... Pô, cara, chegar na locação às 6 da manhã, aquela equipe toda, e vai montando coisa, não sei o que... Quando vê... Terminou às 11 da noite para um comercial de 30 segundos. Sim. Sabe como é que é? Sim, tem todo... Só que quem tá de fora não consegue enxergar. Não consegue enxergar. É muito louco. Uma coisa que eu me sujeitei e que eu acho que hoje em dia eu tenho uma relação um pouco diferente, que daí eu já me sinto mais apto a... E sinto que não vai ofender se eu perguntar, se eu questionar a pessoa, às vezes em relação ao tempo, né? Dizem que o cinema é a arte da espera e realmente as coisas... São muitas coisas envolvidas, muita equipe envolvida, a gente está recriando uma história, então tem que ter toda aquela construção para trazer aquela credibilidade daquela história. E eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste, bom que eu passei no teste, foi um projeto bem legal que eu fiz, e aí o teste começou a demorar, eu fiquei 6 horas esperando para fazer o teste.
Tipo, esperando na fila, assim. Esperando, sentado. 6 horas e daí depois tu fez o teste, mas passou. Passei. 6 horas, valeu, né? 6 horas esperando. Imagina, porque se não passar, você ia ficar puta, cara, né? E eu esperando quieto. Não vou falar... Sei que a espera faz parte, sei que atrasos acontecem, às vezes não... Sabe, não... É uma cadeia que coisas vão acontecendo, ou daqui a pouco eles queriam extrair o máximo dos testes, mas hoje eu pergunto. Eu pergunto com quem marcou o teste, ou na hora ali pessoal, como é que tá aí? Ou se eu tenho um outro compromisso. Mas eu acho que uma sujeição, assim, muitas vezes de, não vou incomodar, sabe? Aquela coisa de ficar mais quietinho, assim. Eu lembro que outra vez eu fui gravar também era uma publicidade, e eu lembro que eu cheguei às 6:30 da manhã também, meio que maquiaram e tal, e eu lembro que eu fui rodar às 5:30 da tarde. Meu Deus. 5:30 da tarde. Não estourou o número de horas, mas eu lembro que também hoje eu pergunto, eu falo, sabe? Até hoje eu sinto o tamanho do projeto, às vezes, falo com a pessoa e tento entender, eu preciso estar mesmo esse horário. Demora, acontece, eu tenho que esperar, como todo mundo tem que esperar, acho que sim, mas só tenho essa fala. É que tu vai ganhando mais cancha, mais experiência, tu já vai percebendo. Tu já vai coisas, sentindo, né? O clima. Eu tenho que estar ali mesmo. Será que... Deixa eu dar uma olhada no roteiro, entender como é que vão fazer isso. Será que não dá pra fazer assim, né? Mas o set, a filmagem ali é um organismo vivo. Às vezes a gente chega aqui e eu tô aqui às 7 da manhã e tu como diretor muda umas cenas. Cara, a gente vai aproveitar aqui, Bruno não vai filmar contigo agora, vai te empurrando e tu vai Não, e às vezes gravar até às 11. depende de Faz coisas, parte. de interferências externas, né? Interferências externas. Sabe? Daqui a pouco, sei lá, tá gravando alguma coisa, acontece alguma coisa lá no fundo, enfim. Vamos pegar o exemplo lá dos trabalhos que a gente fez da Car House. Foi bem legal, foi bacana. Foi bem né? massa, pô. Tá, estamos gravando ali com a loja aberta, né, para pegar o conteúdo ali, enfim, o pessoal trabalhando. Daqui a pouco, sei lá, acontece alguma coisa no fundo, que o pessoal vai tirar um carro lá do fundo, pede para esperar, né, pode acontecer. Sim. Né, faz parte, eu acho. Faz parte. Mas aí a gente vai pegando essa cancha, né? Eu me sinto como um organismo que tá ali para contar uma história, né, quando eu tô como ator, que a maioria das vezes como ator, porque eu já fui produtor também, e eu tô ali querendo ajudar, resolver. Eu acho que ninguém tá me botando para esperar por sacanagem, nada. Eu faço parte e a gente tá junto. Assim, como eu trabalhei no backstage também, comecei no backstage e acho muito legal, entendo como funciona. E acho que isso, trabalhar no backstage me ajudou muito. E, claro, eu sempre gostei, tem gente atores que não gostam daqui a pouco. E aí eu tive algumas vezes a oportunidade de dirigir também, além, claro, da época da faculdade, que eu dirigia às vezes as entrevistas e os próprios programas. Depois eu pude dirigir algumas coisas. Já dirigiu alguma publicidade? Já. 2 vezes eu acho que foi. 2 eu fui diretor. É mesmo? Pô, isso eu não sabia. Fui numa produtora que eu tava uma época lá, experimentando e tal, eu dirigi. Que massa. Foi. Mas, cara, isso aí que eu acho legal, assim, ó, quando o cara engrena num caminho, mas tem a oportunidade de trabalhar com outras coisas, testar, isso sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Não, e aí, claro, né, daí vem a minha... Nesse caminho a gente acaba devendo uma vela para cada santo, e muitos devem uma vela pra gente, né? E aí um grande amigo meu, um braço direito, que eu sei que às vezes trabalha contigo, Guilherme Borges. O Borges. Eu lembro que caiu essa publicidade pra mim e eu... Velho, seguinte, eu preciso de ti. Não tem... Se tu tem agenda, eu preciso de ti. Ele é um dos meus amigos... dentre vários, né, que eu gosto muito dele. Eu convidei o Borges pra participar também dele. Mas não sei, eu prefiro ficar atrás da câmera, mas eu vou encher o saco dele, tu fala pra ele. Falo, claro, enche o saco dele pra estar aqui. Aí eu liguei pra ele e, claro, né, cara, dirigi, mas talvez o Guilherme tenha... Foi uma co-direção ali, né, então Vamos dirigir junto. Dirigimos juntos. Eu acho que mais ele dirigiu que eu. Legal. E foi bem interessante. E aí eu sei como são os processos, sei que demora... E eu sei que às vezes as pessoas também reclamam porque tá demorando. Mas a gente ter tato, conversar, explicar. Às vezes as pessoas não sabem, né? Não, tem que explicar. Aí... Daqui a pouco o cliente, né, no caso de publicidade, assim,
Tu vai e daí tu monta um cronograma com base no roteiro, né, e tudo, e daí tu vai dizer assim, olha, nós vamos... Não sei se a gente grava numa diária só, mas como? Não sei o quê. Não, não entende, até entender como é que funciona. Daí quando o cliente vê no set como é que tá rolando o negócio, e ele olha no monitor e vê a imagem assim, daí ele... Vai entender. Bruno, continuando, me conta assim, ó, nessa longa jornada, assim que aquela que a gente tem, eu tenho trabalhos que eu já dirigi, já produzi, que marcam, que é aqueles que a gente que vai marcar assim na trajetória. Uhum. O que tu já teve assim atuando de filme, né? Até eu acho que é legal de a gente entrar nesse assunto, que né, que tu já fez bastante publicidade, já fez longa, já fez curta, já fez clipe? Já fez clipe, já fiz clipe. O que teve de produção de, por exemplo, um longa, assim, que te marcou, assim, que deu aquele tesão, vamos dizer, que marcou na história, assim, de longa? Cara, cada longa Quantos longa tu já fez? Mais de 20 e algo, assim. Quase 30 já. Não chegou a 30, esses tempos eu tava contando e tinha passado... Foi coisa pra caramba, hein? Tinha passado de uns 22 filmes, longas metragens. E mais vários curtas também. Curtas, mais de 30, com certeza. Bastante, muitos curtas, 30, 40. E longas talvez 25 agora. Não, em seguida eu vi que tem os longas de época. Sim, sim. Muito massa, né? Mas assim, dando aquela reviravolta no baú, assim, vamos dizer, o que te marcou, assim, um longa, um principal, assim, que tu já fez? De longa. Eu amo todos que eu fiz e que eu tô fazendo. Todos eles foram muito importantes e é muito legal. Eu adoro contar. Tava pensando também ontem o que eu mais gosto. Eu gosto de contar história. E principalmente como ator, que é emprestar meu corpo e minha mente emprestar meu corpo e minha mente para aquela história que está sendo contada, e todo o processo de construção, de entender a cena, de começar a pesquisa do personagem, que eu leio o roteiro e penso assim, por onde é que eu vou? E começo a sentir, às vezes fica uma coisinha ali na orelha, assim, uma dúvida na orelha, que esse cara tem que ter alguma coisa, daí já, eu realmente tenho que fazer tal coisa, ou buscar dentro dar uma pesquisada, de uma memória que eu tenho, ver referência, daí conversar com o diretor ou com o autor, a troca com os colegas. Eu sou fascinado por esse processo. Os que eu gravei agora, no último momento, acho muito importantes, mas claro, no começo daí da minha carreira, assim, que a gente tá lá com aquela... que a gente tem muita vontade de fazer aquilo, mas paira, assim, uma grande dúvida que é, eu posso viver disso? Vão gostar de mim? Vão gostar de mim. Eu tenho talento? Será que vão me ligar? Sim. Aí tu faz lá a primeira trabalho e fiz. Te sente muito preenchido, muito agradecido, vai pra casa e E agora? Voltei de novo? Eu quero. Agora vocês me deram um gostinho desse troço aí. Então, os primeiros filmes lá e campanhas me marcaram muito, sim. Eu fiz uma campanha para uma loja de departamento bem grande e aí nossa, gostei. Pode falar o nome, cara, não vejo problema. Qual assim, ó, vamos separar. Qual filme longa, filme de conteúdo longa, né, entretenimento, daí, que te marcou mais, assim? Não, daí nessa época eu fiz... Aí eu cheguei e eu lembro que eu passei daí numa série pra RBS, que era Mulheres em Transe, e eu me lembro desse. Fiz o teste, né, fui lá, estudei muito, assim, peguei um texto que era da Marta Medeiros, eu cheguei em Camboriú para tirar umas férias, cheguei lá, mensagem, eu ia passar um tempo lá pegando umas ondas e tal, eu recebi uma mensagem, eu tinha que voltar em 3 dias e ainda tinha que estudar o texto. Não, vou voltar, óbvio, eu tô atrás disso, né, Sim, eu gosto de fazer. Daí passei, isso me marcou. Eu lembro que eu tava lá ensaiando e daí tava uns atores que eu admirava na mesma mesa para fazer leitura de roteiro. Que legal. E eu lembro que chegou o Leonardo Machado, que depois a gente teve uma grande relação próxima. Ele faleceu, né, há uns 2 anos agora. Foi um cara muito legal. Eu lembro que ele chegou na sala e eu, cara, que massa, tá no meio dessa galera. Isso me marcou bastante, o Mulheres em Transe. Uhum. Depois, em seguida, eu lembro que, não sei se foi antes ou depois também, eu fiz um longa do Juan Zapata, o Simone também.
Acabou que a minha cena maior não foi, ficou uma cena um pouco menor na edição do filme, mas o processo foi legal. Eu lembro que eu vi alguma coisa assim sobre colaborar no filme, eu era meio cara de pau, eu sentei e mandei uma mensagem assim, eu gostaria sim de colaborar no filme, mas como ator. Ah, é? Mandaram uma mensagem, não, Bruno, tá tudo, as os atores já estão preenchidos, mas bom te conhecer. Eu lembro que daí deu alguma coisa, caiu um ator, Bruno, é parecido com... Aí é que tá, né? Se tu não tivesse falado, daqui a pouco não ia. Aí era parecido, aí me convidaram, eu lembro que eu fui lá fazer aquilo, marcou muito. Depois eu tive uma participação também num longa do Tabajara Ruas, que agora eu já fiz outros filmes com ele, aí eu sou fã dele, adoro os livros dele, os filmes dele, é muito, muito legal poder ser próximo dele. E aí em seguida eu lembro que também eu fiz 2 longas aquele ano, que eu fiz com o Zeca Brito em 97 era assim, me marcou bastante fazer aquele filme com ser convidado dele. E em seguida teve uma longa carreira o filme, e em seguida eu fiz o longa Contos do Amanhã, que é uma ficção científica também sensacional. O Contos do Amanhã, que não é o... Quem é o diretor? O Pedro Marques. Pedro de Lima Marques. Ah, não, tá. É isso. E é um filme que ele foi filmado em 2014, acho que até 2016 a gente rodou, e agora ele entrou em circuito, porque ele tem uma pós-produção enorme, e o Pedro ficou esses anos fazendo. Então, quando veio esse filme, me olhar lá atrás, passar num personagem que tem mudanças, eu não posso falar, que tem o personagem que tem mudanças, que tem uma importância no filme, e agora ele está sendo lançado, e agora ele foi indicado... Não dá spoiler, né? Ele foi indicado em várias categorias para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022, eu indicado a melhor ator coadjuvante pelo filme. Então, essa época, esses projetos aí sim me marcaram bastante, porque, sabe, dá essa resposta de, pô, tá funcionando e tá dando certo, e eu tô pegando gosto, eu tô aprendendo a fazer, e tá me levando, e aí te faz querer correr atrás, te faz querer sentar e mandar o e-mail, te faz querer... Sim. E foram projetos que eu fiz com muito orgulho, muito gosto. Esses aí me marcaram aquele primeiro ano, assim. E de publicidade só não vale falar dos nossos, né, cara? Com certeza marcou a tua vida, a nossa participação e eu estar dirigindo nos trabalhos. Mas deixa eu te perguntar de publicidade, assim, um grande filme publicitário assim, que tu fez, que depois tu viu no ar, que te marcou, qual que tu vê, assim? Cara, eu tive a sorte, né, de poder sempre fazer bastante, ter essa sorte desde o começo que eu comecei a encarar a carreira, em passar nos testes, ou ter a sorte de ser convidado também e poder mostrar meu trabalho, que era algo que eu tinha muita gana para fazer. E, claro, daí das primeiras publicidades ali que passavam na TV, que eram lançadas ali no intervalo da Globo, que mudou, né? Há 10 anos atrás tu sabia a janela exata, ia entrar tanto tempo na TV e muitos deles eram pra Globo. E hoje em dia muita coisa nem vai pra TV, né? Muita coisa não vai pra TV. Fica no celular praticamente. Imagina. Esses tempos eu fui fazer eu já vou responder, eu lembro que eu fui fazer um vídeo e aí a gente tava filmando pra TV. Wide, e aí não, mudou agora, eu não entendi, não ouvi direito. E eu comecei não, porque tava falando assim, né, falando das marcações. Não, tá saindo da tela. Faz aqui assim. Como é que tá saindo da tela, cara? Ele, não, que agora é pra Stories. Esse aqui é pro Stories. Puta que pariu, ou pro Reels. Daí tá. Aí as mãos tinham que ficar mais não, aqui fica aqui assim, ó. Não sai pra fora. Aí tá. E as campanhas que eu fiz algumas do começo, assim... Aí que eu tava te falando, eu tive a oportunidade de fazer coisas muito legais, muito divertidas para marcas que eu acho que tem uma grande visibilidade. Então, eu tive esses prazeres e eu gosto de quase todos que eu fiz. Esses tempos eu fiquei de ponta cabeça de um comercial eu vi esse. sobre as eleições. Chama Har. Cara, um andaime. Era do governo, das eleições do TSE. Do TSE. Eu vi. TSE.
Eu tava em casa ali, ó. Vou o Bruno, cara. Olha de ponta cabeça. De ponta cabeça. Foi uma experiência sensacional. Né? Mas esses de TV, não sei se eu lembro alguma marca, mas que passavam na TV, assim, que chamavam muita atenção. Até porque eu queria muito que a minha família entendesse o que eu fazia. Ficou todo mundo meio estranho, né? Eu tenho alguns irmãos mais velhos que não são da área, né? E aí eu queria muito que a minha família entendesse. E aí quando passava lá, eles estavam assistindo lá televisão e viam, daí eles materializavam esse trabalho. É massa, né? Isso me marcou bastante, assim, lá em 2012. Mas os nossos filmes eu gosto muito. Eu ia dizer, mas o... Não, eu gosto muito. Esses dias me pediram... Tipo assim, pô, qual é o trabalho, né? Olha só, né? Qual é o trabalho que tu vai fazer, sentar num carrão daqueles, nós ficar andando de carro o dia todo gravando. Muitas... híbrido, né? Carro híbrido, mostrando uma banda. É massa, né, cara? Muitas vezes é muito prazeroso o trabalho. Pô, foi... Eu imagino, tu conta assim, ó, tu tá com os amigos, com a família, comendo churrasco. Olha, não sei de vocês, mas eu fui pago pra ficar dirigindo um puta de um carro o dia todo. E vocês, né? O dia todo. Que massa, hein? Esses dias me pediram um material de referência para um outro trabalho e aí citaram alguns nossos. A gente gostou bastante e tal, era mais ou menos aquela pegada, aquela seriedade. Mas uma outra coisa bizarra que daí que eu tava pensando foi 3 vezes que daí eu também não sei, fiquei pensando se tinha a ver com sujeição, que me sujeitei no começo da carreira, mas eu não, acho que porque eu sempre quis muito fazer e gosto muito do que eu faço. Então eu lembro que 3 vezes, em dias 3 vezes diferentes, eu lembro que eu trabalhei 24 horas sem parar. E 2 dessas vezes, a terceira eu não lembro se foram... Eu já fiz dessas também. 2 dessas vezes foram 3 projetos diferentes no mesmo dia. Pá, chegou no fim, tá 3 projetos acabado, diferentes no mesmo dia. Porque uma vez foi como ator, em 3 projetos diferentes, e a outra vez foi como eu estava produzindo até atuei eu fiz umas cenas, que eu tinha uma produtora com os brothers, daí eu fui pro estúdio dirigir umas entrevistas que tinham ali, e à noite, quando a galera terminou aquela diária da produtora, eu fui gravar um clipe com o brother, e eu, com os amigos, um brother um diretor extremamente competente, e um músico lá que eu acho massa e tal. E aí, eu lembro que fim do dia, a gente começou às 7 da manhã a fazer essa produção lá da produtora aqui. A gente tinha, e a galera foi lá relaxar às 7 da noite, eu peguei minhas coisas, fui para um outro pavilhão gravar o clipe das 7 da noite às 7 da manhã. Meu Deus do céu. Há uns anos atrás, daí, eu lembro que eu gravei uma campanha cedo, me chamaram e eu disse, tá, só tenho tal horário. Daí eu gravei uma campanha cedo, depois, meio da tarde, eu ia lá também para um parque de diversões, gravar uma sketch para uma produção lá, e aí acho que foi no mesmo dia, um dia anterior, me perguntaram se eu não podia fazer uma participação à noite num trabalho lá que era um vídeo bem legal que foi lançado, mas era um vídeo também filantrópico e umas cenas de luta, e aí eu tinha uma cena pra fazer, eu lutava na época. Mas não foi nessa vez aí que tu machucou a mão, aquela... Não. Você lembra das primeiras lá que a gente vê? Chega o Bruno com a mão inchada, né? Eu fui fazer arte essa vez aí Fui ser moleque e cheguei. Mas isso é uma coisa... E daí nessa vez eu gravei também 24 horas sem parar. E teve uma terceira que eu não tô lembrado, mas acho que não foram 3 projetos diferentes. Mas essa vez de ter machucado a mão, eu lembro que, né, claro, não afetou nosso trabalho, mas me deu eu machuquei a mão não no trabalho, machuquei a mão fora. Me deu um estalo de, cara, tudo bem, acidentes acontecem na vida. Sim. Mas, cara, a gente tem que se cuidar muito. É o que eu gosto de fazer, eu vou ficar sem contar histórias. É que nem, vou ficar tipo, jogador de futebol. Uhum. Cara, o cara tem que... O corpo dele é o trabalho. É o trabalho. Eu não posso e não quero ficar assim. É uma coisa que tá muito ligado, não tem tipo assim... sei lá, vou deixar a barba, vou cortar o cabelo, né? Até sim. Isso influencia, né? Não, sim, influencia. Agora eu tava gravando o outro longo, eu me lembro que teve algumas vezes que tu falou assim, olha, eu acabei de estar gravando um longo, isso aqui, a barba também é assim, né? Uhum. Sempre tem essa, né? Sempre tem uma coisa. O cabelo também é assim. Muito massa. Mas tu falou que também já teve essa experiência de ficar 24 horas ou engrenar o trabalho. Cara, teve uma época que eu fiz campanha política. Uhum. Fiz campanha política.
Na época eu estava morando em Porto Alegre. Uhum. E... trabalhava meio sozinho ali, enfim, naquela época. Isso foi lá em 2008. Daí me chamaram para trabalhar na parte de pós-produção, né? Uhum. Eu fiz 3 campanhas políticas. De governador... Não, da Prefeitura de Porto Alegre. Não vou falar de candidato, sabe como é que é, né? Não vamos entrar na política. Só vamos ficar no nosso trabalho. E daí eu tinha feito o primeiro turno com uma produtora. Daí o candidato não foi para o segundo turno. E o segundo turno com uma outra produtora, de um outro candidato. Uhum. E lá eles montaram um esquema, cara, que era tipo uma dupla de edição. Um editor e um finalizador ali e tal. E eu tava. Tocava 24 horas, folgava 24, tocava 24, folgava 24. Pá! Daí, tipo assim, às 3 da madrugada vinha um roteiro, umas loucuragens, assim. Mas, cara, essas experiências, assim, é tudo válido. Trabalhar 24, folgar 24, que é uma boa carga. Pô, na primeira vez, eu gurizão, piada, não era... Uhum. Ainda não tava 100% dentro do negócio, assim. Mas já trabalhava legal com edição, animação, motion, né, e tudo. E daí no primeiro dia, virei 24, cheguei em casa e dormi. Cara, eu acordei com dor de cabeça, né, o cara fica todo ruim do estômago e tal. Daí no outro dia eu voltei e comentei com o pessoal do Magrão lá, que já tava, né, calejado. Disse, cara, segura firme aí, dorme no horário que tem que dormir como uma pessoa normal, vamos dizer. Uhum. E daí começou a acostumar e foi. Daí rolou. Dá uma segurada aí. Não dorme de tarde, dorme de noite, né, entendeu? Porque, daí esculhamba tudo, né, cara? Sim, não, esculhamba cara, tudo. fica... Mas é uma experiência massa, assim, sabe? Fica zoado. Cara, deixa eu te perguntar, entrando continuando no nosso negócio, como é que tu vê, assim, que nem uma coisa que com certeza eu já conversei com outras pessoas também, do que era... um tempo atrás de publicidade, gravar um filme publicitário, dependendo da marca, é todo um circo, um orçamento astronômico, rodava com película, inclusive, entendeu? E hoje em dia, com certeza, são orçamentos menores. Como é que tu vê essa questão, assim, de produção mesmo, assim? Eu acho que assim, desde que eu comecei a fazer, claro, eu pegava muito filme de publicidade com a estrutura... O circo todo. Com o circo, o circo armado. A produção aquela toda. Mas como eu sempre fiz também a mais guerrilha, então... Que a equipe enxuta, Que a equipe né? enxuta, Coisa, vamos que vamos, né? Às vezes não tem um caminhão de luz, mas tá ali, então eu sempre fiz. Só que hoje eu noto... Ainda faço filme com o circo todo, faço, só que eu vejo que daí aumentou o volume de filmes com menor estrutura. Não sei. Sim, por um lado tem menos grande, só que aumentou bem mais a quantidade de médio e pequeno. Acho que para suprir toda essa demanda de diversas plataformas que existem, né? Que é muito conteúdo para rodar, né? É muita coisa. Tá todo mundo conectado, né? Tá todo mundo vendo coisa o tempo todo, tá? Então, vamos preenchendo esses espaços. E aí, hoje, realmente, acho que dos últimos campanhas que eu gravei, realmente, de grande estrutura, talvez metade delas. Uhum. Que antes era a maioria. A maior parte. Eu não sou uma pessoa que faz campanha por conta de rede, de seguidores, porque eu não tenho esse alcance. Mas eu já fiz... Começou a pandemia ali, uma marca que eu já fiz várias coisas, faço bastante locução, já fui apresentador deles. Eu lembro que o cara, ele tá sempre tendo ideia, um cara muito criativo, gosto bastante dele, e aí ele me liga e, cara, agora não tem o que fazer, eu preciso mexer, preciso rodar, não sei. Uhum. Aí eu peguei e disse, não, tem como tu fazer e tal, e eu, claro, tenho conhecimento técnico, né? Tenho, não tanto quanto pessoas que são experts nisso, mas eu tenho conhecimento técnico, daí eu disse, não, manda aí os produtos que eu faço. E aí combinamos um formato, peguei uma garagem lá que eu tinha. Gravou em casa. Achei uma tinta branca lá, pintei o fundo. Gravar, produz, grava, fiz em casa. Tudo remoto. Fiz em casa, mandei mensagem para um amigo meu, diretor de foto, falei, onde é que eu acho
tinha que fazer tal coisa, tu acha que os LEDs dão conta? Não dá, tenta preencher. Eu mandei pra eles, não, tenta botar esse outro, não sei o quê. Tá feito. Liguei o microfone do celular e fui fazendo. Os primeiros me deu muita raiva, assim, cara, porque eu achei que fosse ser mais rápido. E aí chegou a noite, assim, não, agora eu vou gravar, que fica em silêncio, e aí eu tava exausto, cara, porque eu não fui... Ficou na função, tomou 3 vezes mais meu tempo, Aham. né? Daí eu descansei, dormi no horário normal, que nem a dica do teu Dorme no amigo. horário normal. Acordei no outro dia e comecei a fazer. E aí fui me adaptando, abaixei um TP pro celular, gravei tudo do telefone. E... Cara, hoje em dia tem muito disso, assim, de pegar e fazer, né? Cara? depois eu agora também fiz para outras marcas, também fiz assim. Mas não é o usual para mim, então. Mas também fiz nesse formato, assim. Claro, né, com o tempo, e eu também como trabalhei no backstage, trabalho às vezes, eu tendo alguma coisa de luz. Alguma coisa, né? Não, os diretores de foto que não se ofendam. Tem uma noção, né? Tem uma noçãozinha. Vai me dizer que é diretor de fotografia. Tem noçãozinha para não passar tanta vergonha, mas é isso aí, cara. E no cinema eu tô tendo a sorte de conseguir trabalhar agora. Tô tendo uma maré boa, pós-pandêmica, eu considero boa, né? De longa, assim, vamos dizer, vamos supor esse ano, né? Que esse ano já gravou quantos longas? Esse ano... Tá rodando um agora. Eu terminei agora de rodar o filme do Gato Galáctico, foi bem legal. Tava viajando agora, foi bem, bem, bem legal. Sensacional o processo de gravação, a história. Vai bombar. Eu espero que sim. Vai bombar. Eu terminei de gravar, eu acho que foi no final do começo do ano. Aí eu gravei, terminei no começo do ano de gravar o filme Mata ou Morro do Caco Souza, que eu já tinha feito vai ser massa também. Eu vi uns... É uma comédia. Uns stories, umas coisas ali. É uma comédia. E bem legal. E aí eu terminei de gravar também o Anitta, Guerreira de Dois Mundos, que é a história da Anitta Garibaldi, dirigido pelo Guilherme Suman. Também tá bem legal, aí é de época, de época. Eu fiz o Luigi Rossetti, que é um jornalista que existiu também, que era bem, bem influente na vida do Garibaldi. E antes a gente rodou Esses foram os últimos, agora bem recentemente. Assim. Os últimos. E antes a gente rodou o Atena, que foi rodado em Gramado também. E foi bem legal. Foi no ano passado daí. Foi bem... eu esqueci, tu tinha me comentado. Eu tô feliz por ter essa oportunidade de trabalhar, por poder depois, né? Depois desse longo tempo aí, sem poder rodar da pandemia, Sim, eu me sinto muito grato e privilegiado por poder trabalhar agora que estão voltando. Volta. Tô bem feliz. Esses filmes são para ser lançados agora, assim. E tem um longa que a gente fez, tem um filme que a gente fez antes de aparecer a pandemia. A gente teve a sorte de rodar um pouco antes, que foi o Verona, que é uma adaptação de Romeu e Julieta que a gente rodou em Bagé, idealizado pelo Léo Machado, roteirizado pelo Paulo Nascimento, que a Anne dirigiu. Eu faço o Theo. É bem legal, tá rodou 83 festivais agora, ganhou 65 prêmios. Pá. E ele tá tendo uma visibilidade bem massa, eu acho uma história bem legal. Eu faço um personagem bem controverso, que é o Theo. Foi um desafio bem, bem profundo de fazer. A Anne conduziu muito bem os atores, então tá bem legal. E é isso aí, sinto privilegiado poder trabalhar depois da pandemia. Mas deixa eu te perguntar assim, pra gente encerrar aí, me conta assim, ó. Cara, o que tu mais gosta do teu trabalho, que te empolga, assim, de uma maneira, pensar assim, é isso, assim, uma frase curta, assim, tu pensar assim, o que tu mais gosta que te dá aquela, é massa, eu curto. Eu curto estar envolvido em processos de contar histórias, principalmente como ator. Já tive essa oportunidade de fazer várias outras coisas e gostei muito de estar... às vezes que eu pude dirigir, ou às vezes que eu pude escrever alguma cena, ou às vezes quando eu arrisquei escrever um conto e que outro, sempre gostei muito desse processo da história. Mas a
o meu brilho no olho ali tá na arte tá na atuação, que é pegar... É interpretar, né? Veio o roteiro ou veio alguém conversar sobre uma ideia, começa a entender aquilo e aquilo já começa, eu já sinto ali, aí eu vou pegar todas as minhas ferramentinhas que eu li, o que eu vou ler, para construir essa história eu acabo emergindo em outras, pego outro detalhe de outra lá, daí vai construindo esse processo criativo e às vezes eu gosto de todo ele, até o processo de chegar lá e rodar, que daí, além, vou supor agora esse último filme que eu fiz, eu recebi o roteiro, troquei uma ideia e disse, legal isso. Aí li, aí senti o que eu tinha que fazer. Aí essa cena aqui é uma cena bem longa, então, que tem suas quebras, então deixa eu entender ela. Eu estudei, ouvi, e aí do caminho na rua vou pensando, já vou sentindo, aí leio. E aí chega no dia, ou no ensaio, e a gente vai passar com o ator. E também tem aquele jogo de energia com o ator, daí tem aquela equipe que tá ali, a câmera que vai imprimir outra coisa. Aí pensou uma cena assim, mas a câmera vai vir daqui, mas aí eu faço tal coisa com a xícara aqui, sabe? Esse processo de pegando as coisas e construindo, eu acho, é o que brilha meu olho, eu acho muito legal, cara, esse processo de contar a história dessa forma. E aquela coisa assim, ó, que nem pra mim, assim, tu tá no briefing, no roteiro, daí depois tá no set, daí, isso logo no início, quando eu comecei a entrar em produção, assim, tu tá vendo luz pra cá e a equipe, não sei o que, daí quando tu vê a imagem, assim, no monitor, pá! Que massa. Ver o que a gente conseguiu construir, né? Tipo assim, puta merda, depois dessa confusão toda e pá! Não, tá ali, né, cara? E além do processo do personagem, do longa, quando eu vou fazer publicidade também, que seja atuando como ator, fazendo uma ficção na publicidade, ou mesmo fazendo um institucional ali. Tipo como um apresentador. Né? Ou uma locução, eu gosto muito. É porque eu tô contando uma história, eu tô... quando eu tô ali fazendo o apresentador de um produto, é um personagem também. Sim. Então eu passo, e aquele momento tá ali, eu passo por aquele troço, e que nem falou, aquela bagunça toda, olha o que a gente fez. Eu lembro que uma vez eu tava na faculdade e tinha uma cadeira de cinema e eu lembro que eu montei uma ceninha, isso aí ficou na minha cabeça até hoje, eu montei uma ceninha, e aí eu lembro que eu fiz um corte de um para outro, e eu vi assim, eu comecei a rir. E o cara funciona. E pior que funciona, a pessoa tá entrando ali, era pra passar uma cena sombria que desse medo, e a gente dirigiu e tal, e aí a pessoa vinha e daqui cortava pra lá, e eu lembro que passou a impressão que a gente queria e funcionou o corte, e eu lembro que eu fiquei, funciona. Tu vê, só funciona. Então a gente tá lá no meio daquilo, tem um barulho lá, tem tantos fatores, vai, ação, vai dar, e rola e a gente vê que rolou ali, eu gosto desse tempo. É muito massa. Contando uma história, a gente tá contando uma história. A gente gosta da confusão. Né? Eu gosto muito disso, dessa parada aí. E conhecer coisas, daí envolve as questões da história. A gente tá lá numa fábrica, daqui a pouco um dia tá numa fábrica, num dia tu tá lá numa outra cidade, num dia tu tá falando com outras pessoas, no outro dia tá no estúdio. E tu tá aprendendo e vendo gente, cada um com a sua história, te ajudando a contar a história. Eu curto muito. Bom, vamos encerrar então, cara. Obrigadão. Massa. Que seja a primeira de várias, de conversas aí. Pessoal, então é isso. Esse aqui foi o Bruno Krieger, o ator famoso dos Pampas, né? Queridão. E até a próxima.